drive. Bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Entretenimento e um bom bate-papo sobre o mundo da química. Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório, o podcast da química. Aqui sempre um assunto científico de maneira descontraída, comigo, Carlos Barroca, e o nosso rato de laboratório preferido, Eduardo Correia, com histórias de fantasma. Aglomerados de átomos, viajantes pelo espaço-tempo. Como é que vocês estão, meus amigos? Há quanto tempo, né? Hoje a gente vai ter uma alíquota muito diferenciada. Fala aí do espectro que a gente não consegue ver, hein? Que loucura! Uma historinha muito interessante. Barroca, você já viu algum fantasma, Barroca? Eu tenho até medo de responder isso daí, viu, Edu? Porque nos laboratórios pelo mundo aí o que mais tem é fantasma, meu amigo. Mas o que não é fantasma e é realidade é saber que você, profissional da química, você, estudante da química e de outras áreas, pode sim se qualificar e melhorar o seu currículo fazendo um curso da plataforma Training Lab. O Training Lab ainda está lá pronto para você, ainda está lá, dá tempo de fazer matrícula. A gente vai ter o curso de absorção, o curso de ICP, cromatografia líquida, cromatografia gasosa. Tem muita coisa lá, ainda dá tempo de você se inscrever, hein? Certamente. Você que é profissional ou estudante, entre na nossa plataforma, no nosso site, ratosdelaboratorio.com.br, clique na abinha Training Lab, verifica ali os nossos 7 cursos, né? Mesmo aqueles colegas que vão entrar agora, nós vamos mandar o link dos vídeos das aulas hoje. Nós gravamos hoje, dia 18 de março de 2023, o segundo curso sobre estatística química, né? Foi muito bacana a participação do pessoal. Falamos de um assunto que é um tabu, que é falar sobre incerteza. Desmitificamos esse tabu, não é verdade? Perfeitamente. Hoje a gente teve um trabalho bem bacana, falamos muito de incerteza, falamos bastante de como aplicar a incerteza, de como fazer cálculo, todas as ferramentas, foi bem bacana, pessoal, mas é o seguinte, a incerteza que se coloca agora, nesse momento, a incerteza está na história de fantasma que a gente vai contar hoje para vocês. Eu sei que cada um de vocês aí no laboratório, que ouvem a gente, vários clientes, vários amigos, sempre tem uma história no laboratório, sempre tem alguma coisa mística lá no nosso laboratório, não é não, Edu? Nossa, histórias de portas que fecham sozinhas, bancadas que abrem e fecham, coisas que caem sem ter o mínimo motivo para aquilo acontecer. Pois é, isso ao redor do mundo a gente tem várias situações como essa. Mas a história que eu vou contar para vocês hoje, meus queridos amigos, é um tanto quanto interessante, né? Assim como o Barroca, eu também tive um período da minha vida que eu trabalhei muito no período da noite, né? E fazia a companhia, meu parceiro de trabalho, meu querido Arilson. Arilson, beijo pra ti, Arilson. Em breve vai estar aqui, hein? Vamos ter um episódio que ele vai ter a oportunidade de vir pessoalmente. E adentramos o laboratório, começamos a nossa jornada às 8 da noite. Aquela noite prometia, né? 2 navios para fazer a liberação de descarga. Perfeito. E começamos lá os preparativos, analisando algumas coisas, até que o laboratório que a gente trabalhava era um laboratório que era uma sequência de 7 salas, né? Você tinha uma porta de entrada lá na frente, onde era a sala do supervisor, tinha uma pequena área com uma biblioteca pequenininha, banheiros, depois havia a sala de instrumental, cromatografia gasosa, tinha um microculômetro, a área de pesagem, a sala de via úmida. Isso aí, Edu, em qual? No Porto de Santos, na época? Isso, aqui no Porto de Santos, na SGS. Ai, mas não fala nome, senão os caras não patrocinam, não. Ah, é verdade, mas SGS
É uma das maiores escolas que eu tive a honra de poder trabalhar. É aquele laboratório que tinha no Alemoa, é isso? Isso, exatamente. Legal, legal. É uma empresa fantástica para o profissional que lá trabalha. Ele se qualifica para trabalhar em qualquer lugar do planeta Terra, quiçá do sistema solar. É uma empresa fantástica. E nós estávamos lá trabalhando naquela área. Tinha mais uma área ou uma outra parte de instrumentação, uma parte de via úmida. E depois tinha um grande salão na parte de trás com uma porta de entrada no laboratório. E todas essas salas eram conectadas por um corredor que não havia portas, né? Então você conseguia lá da primeira sala nesse corredor olhar o fundo da última sala. Aí, momento vai, momento vem. Arius, estou indo no banheiro, vai lá. Aí eu fui no banheiro. Quando eu estou saindo do banheiro, que eu olho para adentro ao corredor para ir lá voltar para a sala de via úmida, lá no fundo, lá na última sala, tinha uma pessoa de quase 2 metros de altura, cabelo comprido, com um avental, né, com um jaleco. Só que a logomarca, dava para ver bem, era bem grande, era a logomarca que foi utilizada lá no passado da empresa. E eu ainda cumprimentei a pessoa, vi que a pessoa não cumprimentou, como a gente tinha outros laboratórios, laboratório agrícola, laboratório de brinquedos, e o pessoal acabava utilizando o nosso laboratório para fazer ensaios. Pensei que fosse algum funcionário novo, né? E nem me liguei, voltei para lá, a pessoa voltou. Aí, beleza. Determinado momento da noite, meu querido amigo Arius, daqui a pouco ele vira e fala: Ei, tu viu alguma coisa esquisita? Ah, um detalhe, né? Aqui no litoral a gente fala tu, né? Então não se. Aqui não é que. Bom, a gente adora os nossos amigos gaúchos que falam tu, mas aqui na Baixada Santista a gente fala tu errado, né? A Tu gente não conjuga o verbo depois. O gaúcho fala certo, a gente fala tu como se fosse você. É isso aí. E aí falou: Tu viu alguma coisa errada? Eu falei: Eu vi. Aí ele falou: Já que nós somos pesquisadores analíticos, vamos fazer o seguinte: escreve aí numa folha, eu escrevo de cá numa folha, você escreve numa folha o que você vê. Tá bom? Isso aí tem tudo a ver com o nosso treinamento. Tem uma Opa. hipótese, Opa! e aí vamos verificar se a hipótese. Bom, eu vi uma coisa diferente, você viu uma coisa diferente, é uma hipótese. É uma hipótese. Agora vamos fazer o teste de hipótese. E aí, como o Barroca falou, muito bem lembrou, chegamos ali, fomos verificar os nossos dados. Gente, inacreditavelmente, quando a gente pega homem alto com o jaleco com a logo antiga da empresa. Aí eu olhei para ele, falei: Arius, será que a gente viu alguma coisa fantasmagórica? Ele falou: Cara, que medo, isso aí era à noite. Isso era à noite, no meio da madrugada. Jesus amado. E aquele silêncio do lado de fora, né? Você não tinha movimentação de caminhão nem nada. Aí, beleza, continuamos o nosso trabalho. Em certo momento, ficamos discutindo: caraca, será que era um fantasma? Será que era uma coisa assim que não tá nesse mundo? Aí os cara, será que? Não sei. Aí, num determinado momento da noite, eu falei assim: Arilson, cara, eu queria saber o nome dessa pessoa, né? Ele falou que é nada, cara, já foi embora. De repente eu escuto o nome, Joaquim, assim, sussurrando no meu ouvido. Aí eu falei: Arius? Ele falou que foi. Ele lá fazendo uma análise. O nome dele é Joaquim. Eu falei: como tu sabe? Ele acabou de sussurrar no meu ouvido. Tá de sacanagem que no 0 hora o cara sussurrou no teu ouvido o nome. Aí... eu já tinha pulado fora. Eu tinha ido correndo lá do Alemão até São Vicente. Como diz a minha avó, minha abuela, falou: olha, eu fiquei... ficaste orizado até el cocoruto. Cara, me arrepiou tudo. E aí, beleza. Passou aquilo, continuamos trabalhando, terminou a nossa hora. Chegou de manhã. Mas aí tu não ficou sozinho mais, né? Não ficamos mais sozinho. O Arilson ia pra lá e ia junto. E eu falei: não, cara, Deus me livre, tal. E aí, aquela movimentação, tal. A sorte que chegou a amostra do navio já no final da madrugada, né? Então a gente teve bastante, acabamos esquecendo. Aí de manhã chega o nosso supervisor, uma pessoa maravilhosa. E aí falei: cara, vamos perguntar pra ele? Ele falou: vamos. E aí, cara, beleza? Tudo certo? Como é que foi? Liberação? Não, tudo bem, tá tranquilo, já tá liberado e tal. Falei: vem cá,
Você conheceu algum Joaquim que trabalhou aqui? Claro, meu chapa, que ele trabalhava lá há mais de 30 anos, né? Meu chapa, pô. Falei, é mesmo, cara. E o que aconteceu? Ele se aposentou? Não. A gente fazia isso até a época que eu trabalhei lá, a gente saía de Santos para fazer liberação de gasolina e exportação no Porto de São Sebastião, né? Então a gente acompanhava o embarque, pegava as amostras para levar para a refinaria Revap em São José dos Campos, pela Petrobras. E aí ele estava indo para lá, isso foi em 77. Eu não sei se ele dormiu no volante, mas ele acabou caindo da Serra de Maresias e morreu. Aí eu olhei pra cara do Arius, eu assim, ó, aquela, sabe? Meu Deus do Aí céu. eu falei, só por via das, como é que ele era? Nossa, ele era o cara mais alto da empresa. Aí eu olhei assim, e aí, aí, beleza. Aí ele falou, mas por que vocês estão perguntando isso? Eu falei, sabe o que que é? É que ele teve ontem aqui. Meu, o cara engoliu ali seco. E essa história eu acho que rodou o planeta Terra inteiro, porque a gente trabalhava, a SGS é uma multinacional suíça, né? E aquela história ficou para todo mundo que trabalhava na empresa, ficou sabendo exatamente do que aconteceu e ficou uma marca pra gente, né? É, realmente, Não, e foi os dois que viram, né? Não foi só um que viu, então dá até pra ficar. se fosse Se eu, fosse só um, tudo bem, né? eu tava até antes nos bastidores aqui, eu tava contando pro Barroca que eu me encontrei no centro de Santos recentemente com o Arius, falei que eu ia contar essa história no podcast e a gente começou a recordar, falei, cara, que loucura, lembra disso, né? E assim, essas histórias a gente tem em vários lugares. Eu tive a oportunidade de ir numa usina de açúcar e álcool. Não tem em todo laboratório tem uma história dessa, Edu. Todo laboratório. Lá na escola que você tá trabalhando agora, lá Sim. no Passionista, tem uma história parecida com essa. Alguém andou vendo umas irmãzinhas à noite lá, Mesmo, à tarde. cara? Tem história dessa. Imagina você passa e ainda cumprimenta, olá, irmã, tudo bem? Não, aconteceu quase isso. Eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, no Carmo, quando eu estudei no Carmo, quando eu fiz o técnico em Química à noite no Carmo, tinha uma história, porque o Carmo era um colégio de padre, tinha umas coisas assim, tinha Ele uns foi um padres. seminarista no passado de uma ordem religiosa, é verdade. Isso mesmo, isso mesmo. E aí tinha, quando a gente ia fazer laboratório, porque os laboratórios eram, assim, escondido na escola, né? E à noite a gente saía da sala de aula e ia pro laboratório. Tinha umas histórias que um padre andava lá, de vez em quando o padre andava pelo... Só que assim, era história, ninguém nunca tinha visto, né? E vou te falar outra, eu estudei 2 dias no Santista. Quando eu fui fazer o técnico em Química, minha mãe não conseguiu me matricular, porque eu fui fazer o técnico em Química, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. E aí eu estudei 2 dias no Santista. Então, nesses 2 dias no Santista, aquela escola é enorme, é uma coisa linda. Gigantesca. E lá tinha um técnico em Química bacana. Quem Sim. fez foi o Mário Covas, que a gente É até já verdade. falou. E lá tinha uma história dessa também. Então, ou seja, essa história é recorrente. Opa, meu amigo. Falou em laboratório. Já que a gente falou de laboratório, de fantasma, de igreja, eu fui seminarista, né? Em 1991, estudei num seminário em Jundiaí. E lá, né, eu fazia parte de uma ordem que tinha um santo que era o santo padroeiro que fundou a ordem, chamado São Carlos Borromeu. E no corredor, né, lá era um corredor gigantesco que unia vários quartos, tal. E a gente tinha um dormitório dos seminaristas e certa noite também eu fui andar lá, escutei parece que um canto gregoriano. E no meio da madrugada, eu voltei, eu não bebi água não aquele dia. E depois eu fui perguntar Ô, pro Edu, padre. tem fantasma te perseguindo, hein? Vamos ver aqui se no estúdio Asimov não tem nenhum fantasma. Daqui a pouco o lençol que a gente usa aqui vai. É o Isaac Asimov, hein? Mas olha, gente, foi uma coisa muito interessante. Depois, conversando com outros colegas que trabalham aqui na região, no Parque Industrial ali de Cubatão, também já tiveram a oportunidade de ver algumas coisas num outro lado espectral da coisa, vamos dizer assim, né? E
foram algumas experiências similares. Que legal, Edu. Então fica o desafio aí para os nossos ouvintes, né? Ou os nossos telespectadores, né? Porque a gente passa no YouTube também. Fica aí a proposta. Escreva aí na descrição do áudio ou do vídeo, né? Manda pra gente lá no Training Lab ou no ratosdelaboratório.com.br. Manda pra gente lá um recadinho. Olha, eu também já vi esse fantasma aí, eu conheço esse fantasma. Manda pra gente, interage com a gente lá, fala, conte a sua história de fantasma que de repente a gente conta aqui. Com certeza, vai ser legal você compartilhar essa história fantasma agora, que certamente muita gente já deve ter tido essa oportunidade diferenciada. Então, mas vale toda a história de fantasma para mandar ou só as de laboratório? Não, vale qualquer uma. Vamos compartilhar aos nossos queridos ouvintes e YouTube espectadores e o pessoal que está vendo a gente em todas as plataformas, para a gente poder compartilhar essas histórias e no próximo, a gente daqui a 2 episódios a gente está voltando a gravar e a gente vai ter oportunidade aqui de fazer os comentários aí do pessoal. Vai ser muito bom. Bacana, Edu. Essa história é mais uma das histórias das alíquotas aqui do nosso Ratos de Laboratório na intertemporada. Bom, o Edu já deu spoiler aí, nós estamos voltando. A segunda temporada vai começar. E olha, vou dar um spoiler. O Edu não me autorizou a dar esse spoiler, mas eu vou dar o spoiler. O primeiro episódio é Um Dia Sem Química. Legal, bacana. Então, ó, a gente já tem o tema do primeiro episódio. Eu e o Edu estamos escrevendo o roteiro, vocês vão adorar. Bom, como não podia deixar, né? Como as alíquotas são pequenas, interações entre nós aqui do Ratos de Laboratório e você, espectador, ouvinte, né? Nossos amigos que nos assistem. Então agora a gente não pode deixar, né, de falar do que, Edu? Heroes! Agora chegou a hora nos nossos heróis da ciência, meus amigos. E já que a gente está falando de alguma coisa, de um espectro que a gente não tem condição de enxergar, né? E uma pessoa que também esteve muito envolvida é justamente porque o cara estava estudando algo que ele não via, né? Lembrando que a palavra espectro vem do latim spectrum, aquilo que não se pode ver, né? A gente vai homenagear um físico que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1922 justamente pelo modelo atômico, que é o que nós utilizamos atualmente. Nós estamos falando de Niels Henrik David Bohr, ou se pronuncia Bohr, né? Ele nasceu em Copenhague, na Dinamarca, em 7 de outubro de 1885 e também faleceu na mesma cidade em 18 de novembro de 1962, né? Ele esteve especificamente com os 2 caras que fizeram os 2 modelos depois de John Dalton, né? Ele é contemporâneo nosso, né, Edu? Se você for ver, meu pai nasceu em 1958, ele morreu em 1962, então ele está presente ainda é contemporâneo, né? Não é daquele cientista que está lá atrás, né? Exato, ele foi um cara assim que certamente participou dessa primeira parte evolutiva da ciência da metade do século XX. Muito importante, né? Ele teve a oportunidade de descobrir hoje, se você acende uma luz, você vai ter que lembrar de Niels Bohr, porque foi ele que conseguiu descobrir e saber que os elétrons viajam em torno do núcleo atômico em órbitas muito específicas que têm uma quantidade de energia associada. E os elétrons mais externos, nas órbitas mais externas, eles, quando são excitados, eles recebem energia, eles dão o famoso salto quântico, eles vão para bem longe do núcleo, só que rapidamente eles voltam para sua órbita e essa energia eles emitem em energia luminosa, em fótons. Luz. Luz. E aí, Edu, eu gostei. Não sei se você sabe, ouvinte ou espectador aqui, né? O Edu é o responsável pelo Heroes. Ele que escolhe, ele que roteiriza, ele que fala. Eu tô achando que ele falou esse do Niels Bohr aí, ver a luz, por causa dos fantasmas, viu? Oh, nem me fala, gente. Ó, aquele dia a gente ia precisar de bastante luz, viu? Porque eu vou contar um segredo, Arilson, me perdoe, mas aquele dia nós deixamos todas as luzes, inclusive das salas que estavam apagadas, a luz acesa. Porque, gente, não é fácil você escutar no seu ouvido, Joaquim, né? Não é fácil, não.
Mas por conta dessa característica, o Bohr, ele ganhou, ele era amigo pessoal do Albert Einstein, que colaborou inclusive na, na, na- nesse novo modelo atômico, né? E o engraçado, né? O Joseph John Thomson, que foi o criador do modelo, do antepenúltimo modelo, e o Ernest Rutherford, o neozelandês, né, o inglês e o neozelandês que trabalharam com ele na Inglaterra, foram professores dele. Olha só que interessante. Aquela foto famosa dos grandes cientistas, daquele encontro que tá Marie Curie, que tá o Einstein, o Bohr tá lá? Eu não sei dizer. Depois, no próximo episódio, a gente vai ver isso aí. A gente vai verificar isso, porque é bastante interessante a gente poder compartilhar. E foi Vamos ver se a gente consegue colocar aquela foto lá no ratosdelaboratório.com.br. Perfeito, eu acho que é uma lá foto na seção icônica. do Heroes, aquela foto é icônica, nós já falamos de uma boa parte daqueles cientistas. Sem dúvida, eu acho que vai valer a pena para a gente poder fazer uma homenagem para esses grandes nomes, tudo que nós temos hoje na nossa casa, tudo que a gente tem de tecnologia, nós temos que dar graças a todas essas mentes brilhantes, esses seres humanos que tiveram a oportunidade de vir e contribuir com o crescimento tecnológico da humanidade, fazer com que a gente, teoricamente, melhorasse nossa qualidade de vida, né? Então, meus amigos, depois dessa história fantástica, assustadora do Edu, a gente vai encerrando por aqui o nosso programa de hoje, a alíquota de hoje. É muito bom estar com vocês, a gente adora fazer esse programa para vocês e ó, anotem aí, estamos voltando em abril com a segunda temporada do Ratos de Laboratório, não é, Edu? Bom, Com certeza, ó, segunda temporada tá agora, vai voltar em abril. A gente vai vir com outros assuntos tão interessantes como da primeira temporada. E justamente aqui no nosso novo estúdio Isaac Asimov. no estúdio Isaac Asimov, olha aqui com tabela periódica especial, deixa eu ver aqui a tabela periódica, temos a nossa biblioteca Isaac Asimov está aqui, todos os equipamentos e vamos ter aqui, quem sabe, alguns convidados, né? Quem sabe volte o professor Bumba, quem sabe volte o nosso grande professor Ricardo, né? Exato, a gente vai Quem sabe não, nós vamos convidar, eles vão vir, né? Vamos convidar, eles vão ter, certamente, vão aceitar o nosso convite para estar junto com a gente. Já sabe, ó, professor Marco Bumba, professor Ricardo, ó, já tá aqui na segunda temporada. Já estão pré-convidados. Professor Tiago também. Professor Tiago Conrado. Professor Tiago Conrado, não podemos esquecer dele. Bom, meus amigos, eu vou me despedindo por aqui, eu e o Edu vamos nos despedir de vocês. Até semana que vem com mais uma alíquota. Tem uma história interessante aí, Edu. Nossa, preparem o seu lenço. Prepare o seu coração. Essa história vai mudar a sua vida. Bom, pessoal, vamos aí para a próxima semana. Esperamos vocês aqui no Ratos de Laboratório, podcast da Química. Um abraço para todos. Abraço, valeu, até mais, um beijo.